Fala, família no Flow, seja muito bem-vinda aqui no canal do Atleta no Flow. Eu sou Maria Angélica, mentora de alta performance e mentalidade, e hoje nós vamos falar aqui no vídeo sobre tudo sobre treinamento mental. Vamos falar para que serve, qual o impacto no jogo, quais são as técnicas que estão envolvidas dentro do treinamento mental, se o treinamento mental ajuda tanto no esporte individual, coletivo, e você que é pai e mãe, como é que você pode escolher um bom treinador mental? Então vamos falar sobre tudo isso. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve logo, porque a gente vai falar sobre muito conteúdo aqui toda semana, tá bom? Vamos começar então? Bem, vamos começar esse vídeo falando o que é o treinamento mental. E no primeiro momento eu vou trazer um conceito aqui de um grande escritor que se chama Samuski, e ele fala sobre o treinamento mental definido da seguinte maneira: a imaginação de forma planejada, repetida e consciente de habilidades motoras, técnicas esportivas e estratégias táticas. Desse modo, ela se aplica a um grande rol de ações possíveis e necessárias na prática esportiva. Então vamos lá. Resumindo para vocês, o que é o treinamento mental? O treinamento mental são técnicas de desenvolvimento humano dentro do esporte, onde vai potencializar esse atleta nas questões de aprendizado, nas questões do autoconhecimento dele, ativar os seus sentidos para que ele consiga se manter em momento presente, para que ele consiga ativar o seu foco, a sua concentração e com isso impactar no nível de aprendizado. E aí, a partir disso, você tem mais confiança, mais segurança para colocar em prática tudo aquilo que você vai fazendo nos treinos no momento da competição. E isso faz muita diferença para o atleta, porque pelo processo natural que você começa no esporte desde cedo, você está sempre treinando e executando, você fica no modo onde você fica automático. E a automatização ela é importante até certo momento. Nas questões das habilidades técnicas e físicas, isso é muito importante. Mas na hora da competição, você precisa estar totalmente focado no momento presente. E a habilidade de tomada de decisão é mental. E com isso, o treinamento mental, ele traz esse aspecto, essa segurança, te potencializando para você conseguir fazer o algo a mais. Quantas vezes você já saiu de um jogo e depois, quando você vai assistir, você pensa: caramba, eu sabia o que precisava ser feito, e por que eu não fiz? Porque você não estava consciente na hora do seu jogo. Então, o treinamento mental, ele te potencializa, ele te prepara para você conseguir também extrair o máximo do seu potencial, para você tomar decisões ali com consciência e, a partir disso, você ter a plena certeza que você fez o que você sabia fazer. Vamos lá, mais uma questão que é importante da gente falar é: como que o treinamento mental vai impactar no jogo do atleta? São três questões importantes. A primeira é melhorar o nível de aprendizado e a otimização da técnica. Como assim? Por você aprender mais e melhor, você ter essa habilidade de aprendizado, você melhora a sua qualidade técnica e isso impacta no seu jogo. O segundo é de você conseguir tomar decisões melhores, porque a sua capacidade de você decidir, de você avaliar e tomar decisões dentro de campo ou dentro do teu esporte que você estiver fazendo, isso vai te capacitar mais, você tem mais segurança para fazer. Então, você entende melhor o jogo que você está jogando. Então, a tua capacidade de competir se torna melhor. E a terceira é a parte comportamental em si. Quando você está com o teu treinamento mental em dia, a sua habilidade para você conseguir lidar com o gerenciamento de estresse, com o gerenciamento das suas emoções, com a qualidade dos pensamentos, com os diálogos internos que muitas das vezes bloqueiam o atleta de conseguir extrair o máximo do potencial, dele se sentir leve, dele se sentir ofensivo na hora da competição, faz com que o treinamento mental te ajude nessas questões. Tá? Então, ele tem essas habilidades principais aí, dentre muitas que ela tem, essas habilidades é o que vai mais impactar o jogo do atleta. Bem, agora eu vou citar para você 4 exemplos de técnicas de treinamento mental. A primeira dela é a visualização. E eu tenho certeza que você já pratica visualização, sabia? E eu vou te explicar como. Se você tem medo de errar, você tem alguns medos, medo do que o treinador acha de você, medo do jogo que vai acontecer, você sabia que você está praticando a visualização? Só que esse tipo de visualização, ao invés de te potencializar,
ele te despotencializa, ele tira a sua força. E como é que acontece? Você sabia que 90% dos nossos medos são imaginários, não são reais? E dentro desse processo você vive a visualização. Você imagina por meio de pensamento que aquilo vai acontecer, você sente no seu coração, né? Então você fica com aquela imaginação aguçada e ela começa a programar os seus comportamentos. Não é assim que acontece? Então, um exemplo prático, eu estou com medo de errar. Você entra dentro de campo, dentro do momento da tua competição, independente do seu esporte, e aí, na hora que você está competindo, você sente o medo de errar. Você fica preocupado que você tem que ganhar, você tem que acertar, e como você já imaginou isso muitas vezes, você estava com esse receio, na hora você consegue replicar exatamente aquilo que você pensou que não era para ser feito, mas você botou tanto foco no medo que ele acabou acontecendo. Então a visualização é de extrema importância quando você sabe utilizar, quando você tem um método para aplicar, você consegue potencializar. E existem exemplos, por exemplo, de atletas que já tiveram lesão e que praticaram, tá, o treinamento mental, e eles voltaram e conseguiram recuperar muito rápido, porque eles não ficaram totalmente defasados, eles treinavam mentalmente os movimentos e isso fazia diferença nele. A segunda técnica que eu quero falar com vocês aqui é sobre a meditação. Dentro da meditação existem vários aspectos onde a gente envolve a respiração. E você pode usar a respiração, a técnica de respiração, tanto para você controlar a ansiedade, o nervosismo, quanto porque você também pode ativar. Atletas, por exemplo, que são apáticos, a gente tem técnicas de respiração que acelera e faz com que esse atleta volte ali para o nível de energia que ele precisa entregar no momento da competição. Nós temos também técnicas de simulação, então você consegue simular, tá? Por meio de movimentos, por meio de ações, pensamentos, você consegue simular a competição em si. Quando você chega lá, você já se sente muito mais pronto e seguro e você consegue competir com confiança devido à simulação. Nós temos também a técnica de modelagem, uma técnica até que ela tem o seu início, o seu princípio dentro da PNL e trazendo junto, aprimorando com treinamento mental, faz muita diferença. E modelar não é você copiar ou ser igual ao outro, mas de você entender o que é importante de ser implementado no seu jogo, o que é importante de você aperfeiçoar tanto no seu comportamento e você entender que se um conseguiu, e você identificar o padrão de pensamento, o padrão que existe ali por trás de ações, de você entender isso e colocar sua personalidade, você também pode conseguir. E tem toda uma estratégia aí para a gente aplicar o treinamento mental, por isso que eu disse que é importante ter um método e não as técnicas isoladas em si, sem uma consciência do porquê e no momento certo, faz total diferença. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui e compartilha para o máximo de atletas que você puder. E me siga nas redes sociais, que sempre tem algo novo falando sobre mentalidade, performance, para evoluir você, para você acessar aí também o estado de flow. Uma pergunta também muito interessante, que sempre me mandam, se existe diferença entre o treinamento mental individual para esporte individual e para esporte coletivo. E a resposta é sim. Porque o que acontece? A aplicação em si do treinamento mental é a mesma, mas a abrangência é diferente. No esporte coletivo, você precisa treinar para você conseguir se desenvolver, para você conseguir crescer, e também como você vai aprender a lidar com a coletividade, acrescentar com eles, né, contribuir e continuar se mantendo no foco. Enquanto no esporte individual, você treina para você e você tem um controle maior dessa aplicação, que é você contra você mesmo. Então, essa é a maior diferença, é a abrangência, o impacto do treinamento mental dentro do ambiente competitivo. E agora eu quero falar com você que é pai ou mãe de atleta. Uma pergunta muito comum que eu ouço: como escolher o melhor treinamento mental para o meu filho? E quando a gente fala sobre filho, a gente sempre quer oferecer o melhor. Então, eu vou te dar aqui 3 orientações que são bem importantes. A primeira é saber se esse treinamento mental, se ele tem um método por trás. Um método validado, um método realmente que está no mercado e que você tem acompanhado e tem visto aí resultados. Você tem visto realmente
depoimentos, provas sociais, que ele está sendo eficiente e eficaz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é saber se o treinador mental, se ele tem autoridade para isso, a relevância dele no mercado. Isso também é de extrema importância, de você saber que ele está preparado para lidar com a mentalidade do seu filho, que é algo mais importante que existe, é saber o que eu estou semeando na cabecinha do meu filho. Isso é de extrema importância. O terceiro também é entender se o atleta ele está comprometido para treinar a mente dele. Não existe método nenhum, não existe treinador mental melhor do mundo se o teu filho não se comprometer e não entender o impacto da mentalidade dele na performance. Ele precisa assumir essa responsabilidade. E não é você somente. Você vai dar a orientação e vai escolher por ele, vai oferecer os recursos para ele que ele precisa. Mas esse atleta ele precisa entender que o impacto da mentalidade na performance dele é o maior diferencial. E é o que vai manter ele consistente, é o que vai deixar ele realmente sendo reconhecido no mercado, é a mentalidade dele, o impacto na performance dele. E existem 3 formas de você treinar a mente do seu filho por meio de treinamento mental. Muitas das vezes é por meio de treinamentos online. Segundo, você pode fazer por meio de mentorias em grupo, e ele ali vai ser orientado, ou por meio de mentorias individuais, onde você consegue lidar com as necessidades específicas desse atleta. Tá bom? Então espero que esse vídeo tenha contribuído aí muito para vocês. Se gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e deixa aqui nos comentários sobre o que ficou importante, o que te ajudou nesse vídeo. Se você tiver outras dúvidas, também coloque aqui, que vai ser um prazer trazer o seu assunto aqui num próximo vídeo. E se você quiser saber sobre os treinamentos do Atleta no Flow, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição e vai ser o maior prazer ter você aqui conosco na nossa equipe no Flow.